Olá! Vocês vão estar vendo agora uma apresentação que foi oferecida aos professores de graduação e pós-graduação da Universidade Veiga de Almeida. Ela foi uma palestra que foi patrocinada unicamente pelo meu consultório, que é o Núcleo Ateliê Arte da Voz. Tá? O que vocês vão ver agora é exatamente o que foi oferecido aos professores. Ok? Vamos lá, então. Então, essa aqui é a apresentação, né? O Núcleo Ateliê Arte da Voz fica em Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Se vocês tiverem curiosidade, podem acessar informações através do nosso site, nosso podcast, e-mail e telefone. Todos serão muito bem-vindos a qualquer dúvida que vocês tenham. Então, na Veiga de Almeida, né, como todas as faculdades do Brasil, estavam antes da pandemia preparando seus planos, organizando seu semestre. E não foi diferente na Veiga de Almeida. E isso começou a ser planejado e executado a partir de fevereiro. E depois disso, até 13 de março, a gente teve uma situação de normalidade. Só que em 13 de março, tudo mudou. E todas as nossas práticas foram invertidas. O que era em sala de aula começou a ter uma sala vazia, onde nem professores e nem estudantes permaneciam, e foi, depois de uma semana e pouquinho, foi totalmente transferida para um ambiente online, com aulas ao vivo, o que a gente chama de conferência ao vivo. E esse momento fez com que tudo de repente mudasse. Esse novo normal nos foi imposto, sem treino, sem previsão, na marra, na coragem. Tá? E a regra inicial era que ninguém saísse de casa, precisamos de um isolamento social. As famílias foram separadas, as famílias grandes, né, os seus núcleos foram para as suas casas e tinha que ter uma solução para tudo. E a solução foi a gente se transformar de um ambiente físico para um ambiente virtual com todos os cuidados que a pandemia pede, né, como o uso de máscaras e quando você sai à rua. Com isso, a sua casa virou uma sala de aula. Essa palestra foi feita para professores, mas esses mesmos cuidados que vão ser discutidos aqui podem ser aplicados com pessoas que trabalham em escritório, home office, qualquer pessoa que está na situação de ter que fazer call, ter que fazer reuniões online, as recomendações são as mesmas que foram feitas para os professores. Tá bom? Então nossa casa virou sala de aula, virou home office e a gente teve que usar esses equipamentos como os headsets ou enfim, equipamentos que fazem com que a nossa voz seja projetada num elemento eletrônico, né, que é o computador ou o telefone celular. E os hábitos que nós já tínhamos, né, que os hábitos viciosos, deletérios, que já existiam, que todo mundo tem algum, ou eles ficaram mais evidentes, ou foram criados novos hábitos. Porque a gente não estava acostumado a ficar tanto tempo dentro de uma situação virtual como agora é imposto. E a gente sempre te pergunta, você já amou sua voz hoje? É importante essa pergunta. É importante saber se você, não só a sua voz, mas a você próprio. O que você está fazendo para cuidar de você dentro desse novo normal? A voz, acima de tudo, é emoção. Não deixe ela adoecer. Não deixe a sua voz adoecer. Porque se a sua voz adoece, é porque a sua emoção já adoeceu e a sua expressividade vai estar correndo risco. A sua saúde vocal vai estar correndo risco. Evite isso. E como é que funciona a laringe, né? A laringe está situada na parte média do pescoço, como indica o relevo denominado pomo de Adão, produzido por uma cartilagem. Mas eu vou dar uma A laringe é adiantada. formada por uma série de cartilagens, articulações e músculos. Na verdade, essa laringe ela vai ter músculos e cartilagens, vai ter movimentos próprios que vão fazer a produção do som. E essa produção do som, que é feito nessa região aqui, onde tem um osso, que é o osso ióide, tem uma cartilagem tireoide, vai ter todo um movimento específico para a produção desse som, para a abertura e fechamento das pregas vocais e a produção do som. Tá?
Isso aqui era só para demonstrar, na verdade, para professores que não conheciam a estrutura. Essa estrutura está na parte da frente do nosso pescoço. Nós engolimos por um outro tubo que fica logo atrás dessa região. E o que a gente está falando é de cuidar dessa região como um todo. Porque se eu não cuido da região como um todo, eu posso ficar doente da minha voz e com isso ficar com uma disfonia que pode ser funcional ou organofuncional, e ela pode se tornar uma coisa muito séria. Além disso, a gente também tem exemplos do homem virtual da USP com várias e várias partes do corpo humano. E o que eu tentei demonstrar lá com os professores era a produção das vogais dentro da nossa caixa de ressonância. Nessa produção, a gente verifica o quanto de músculos se mexem para produzir o som articulado. O som é produzido na laringe, mas ele é articulado na parte superior da cabeça. Então a ressonância é feita toda no seu rosto. E como é que a comunicação ela é feita? Ela é feita na associação de audição e voz. Então essa voz é a produção do som que é modificada na articulação das palavras. E eu preciso da audição percebendo essa voz para que haja um monitoramento não só do tom de voz, mas também das palavras articuladas. E como é que ficou esse novo normal? Esse novo normal nos trouxe várias coisas que a gente possivelmente já fazia errado, talvez, ou inadequado, né? Como a postura e a ergonomia. Você começou a precisar ficar mais tempo sentado numa cadeira que talvez não seja a mais ergométrica que você procurou, porque você trabalhava muito pouco nela, talvez. E todas as posições do seu corpo foram transformadas em posições não adequadas. A hidratação sua também ela é colocada em xeque nesse momento. Você não bebe tanta água, não bebe tanto suco cítrico e faz com que você tenha um ressecamento de pregas vocais. Em março nós tínhamos o calor, então era mais fácil perceber a necessidade de água. Agora estamos numa sensação de frio aqui no Rio de Janeiro e as pessoas bebem menos água. Beber menos água significa você se hidratar menos, você não só o seu corpo, mas como a sua estrutura de aparelho fonador. Você ficou agora mais horas, uma quantidade de horas muito maior na frente de uma tela. Isso vai lhe causar, além de problemas posturais, pode lhe causar problemas oculares também. Projeção vocal ela começa a ficar exagerada. Você fala com mais exagero, só que você não precisa dessa projeção no momento de uma reunião online. Você não precisa disso por quê? Porque você não está falando para um público que está na mesma sala. Você está sendo amplificado por um microfone, por uma câmera. Então você não precisa projetar. Você tem que fazer o tom habitual de uma conversa tranquila. Se você exagerar, você pode causar também um mau uso vocal e com isso desencadear um quadro disfônico. Tá? Você também, se utilizar um headphone, esse do tipo que é oferecido quando você compra um aparelho de telefone celular, você vai estar fazendo com que a tua produção vocal seja melhor amplificada, mas ao ocluir o seu ouvido com o fone, você não está tendo um retorno da sua voz, você está tendo um abafamento da sua voz. Esse abafamento pode causar o quê? Também uma disfonia. Porque você, ao não perceber sua voz de forma plena, você vai começar a querer projetar a sua voz com mais intensidade. E essa intensidade maior, com o passar das horas, pode se transformar num problema. Então você tem que prestar atenção se você está usando headphone, o quanto você usa e o quanto você está podendo, talvez, fazer uma projeção mais inadequada. Então uma sugestão vai ser que você de repente use um fone, mas não o outro, para você ter um bom feedback da sua voz e assim projetar menos. Nesse momento de pandemia, nesse momento de estar em casa, nesse home office, você também acaba se alimentando pior, você tem uma alimentação mais desregulada, possivelmente você vai estar comendo coisas que sejam mais rápidas de comer, porque os seus horários ficaram desorganizados.
Quando de repente você ia para o seu trabalho, você chegava na hora, tinha hora do almoço, saía, voltava, saía depois, ia para casa. Agora você não tem mais isso, seu horário é todo em casa. E muito estranho, né, um fenômeno que está acontecendo é que as empresas entendem que agora o seu horário é um horário mais livre, ou seja, ela pode ter acesso a você a qualquer momento. Isso causa um estresse emocional enorme, um desgaste vocal imenso, e você pode estar com risco ocupacional na sua voz. Pensa nisso. E o seu sono acaba ficando desregulado também por causa disso. Você acaba dormindo menos, dormindo mal. E dormir menos e mal causa disfonia. Durma melhor. O uso das máscaras também é necessário, você não pode sair. São decretos que estão em algumas cidades, no Rio de Janeiro está com um decreto nessa ordem, ou seja, você não pode sair de máscara, porque poderá ser multado, mas não é a multa que está em jogo, é a sua segurança e a segurança do outro. Mas usar máscara também é um fator possível de disfonia, porque você faz uma oclusão do seu aparelho fonador e essa oclusão vai lhe causar algum tipo de desconforto, inclusive cansaço. Ou seja, a máscara é necessária, mas busque usá-la somente quando necessário, quando sair de casa, quando estiver no seu ambiente seguro. Não use máscara. É só se você tiver alguma situação em que tenha um doente na sua casa com Covid. Mas se todos não estão com sintomas, se todos estão numa forma muito saudável, evite a máscara dentro de casa. Ok? O que a fonoaudiologia pode fazer por isso? Né? Pode fazer muita coisa. Nós fazemos o cuidado da sua voz, o cuidado da sua comunicação. E essa comunicação parte do princípio em que eu vou cuidar e orientar. Então, os 4 fatos de cuidados vocais mais básicos são beber água, ter uma alimentação saudável, dormir bem e, em caso de qualquer transtorno, de qualquer alteração vocal e na sua comunicação, procure um fonoaudiólogo, procure um médico otorrinolaringologista. Tá bom? Esses 2 profissionais vão ser aqueles responsáveis por te ajudar a melhorar seus sinais e sintomas. Nós cuidamos dessa parte da comunicação, ok? Então, não pisque. Se tiver com alguma alteração, nos procure. A sua voz importa muito, porque nós trabalhamos para que você tenha uma saúde vocal plena. A sua voz é uma voz performática, ela precisa comunicar. Lembre-se, voz é emoção, eu falei lá atrás, e essa informação ela permanece aqui na nossa conversa. Cuide da sua voz, cuide de você. Pense no que você está fazendo com você nesse momento de pandemia. A empresa, as empresas, em forma geral, elas estão preocupadas muito com o lucro dela, com o trabalho ser executado. Mas você tem um horário para fazer isso. Você não precisa se colocar numa uma forma subjugada de qualquer horário é horário. Não existe isso. Você só vai ficar doente se você fizer isso. Os cuidados básicos para uma saúde vocal ou geral do seu corpo são alguns muito simples. Se alimentar bem, se alimentar com fibras, se alimentar com proteínas, com vitaminas. Esses alimentos vão te dar energia para que você possa ter uma boa fala e uma boa voz. Beber água. Não pense em não beber água. Beba pelo menos 2 litros de água por dia em temperatura ambiente, em várias épocas do dia, em vários momentos do dia. Não deixe de beber água. A água te salva. Beba sucos cítricos. Por que sucos cítricos? Porque eles vão estimular as glândulas salivares e as glândulas salivares vão te ajudar a lubrificar o aparelho fonador. Faça uso, use e abuse de sucos cítricos. Se você tiver algum problema gástrico, consulte o seu médico, mas faça uso de sucos assim que sempre que for possível. Postura. Evite ficar muito tempo numa posição só. Evite ficar torto.
Evite parar de perceber seu corpo. Se você fizer isso, você vai ter dores. As dores podem ser no pescoço. E essas dores no pescoço podem provocar uma disfonia. Boceja. Você já faz bem para a voz. Não é falta de educação. Quando você boceja, você relaxa o teu trato vocal. Você faz com que ele fique mais maleável, mais flexível. Boceja. E durma. Durma bem. Durma pelo menos de 7 a 8 horas por noite. Procure um ambiente escuro. Se você gosta de televisão, ok, não tem problema. Mas não se esqueça de colocar naquele despertador, não, mas naquele soneca, naquela função soneca, em que você vai estar dormindo e a televisão apaga, desliga. E assim seu cérebro vai agradecer muito. O seu sono vai ter melhor qualidade. E quando você dorme mal, você acorda com a voz pior. Então, durma e boceje. Os principais cuidados vocais durante uma conferência são muito simples, né? Procure sentar-se de forma ergonômica, confortavelmente. Procure móveis que possam lhe dar suporte, como essa cadeira que vocês não estão vendo, mas que eu estou sentado, que tem um suporte para os braços. Tente colocar seus pés apoiados no chão. Se movimente, sempre quando é possível. Porque isso vai fazer com que o seu corpo não fique acostumado numa posição só e seus músculos e ossos possam ter movimentos livres. Seu ambiente precisa estar limpo e iluminado. Você não é porque você está em casa que você vai colocar excesso de coisas na sua mesa, ou então não se preocupar com poeira, ou não se preocupar em tirar o lixo do cesto do seu escritório, da sala, ou seja lá aonde você esteja trabalhando. Essas sujeiras vão te causar mal. E poeira, então, vai dar algum problema respiratório. Você pode ser alérgico e nem sabe. Seu ambiente precisa ser o mais tranquilo possível, com menos barulho possível, para que você não precise projetar a tua voz mais do que o necessário. E quando você projeta a voz mais do que o necessário, você pode causar uma disfonia. Seu equipamento de áudio e vídeo precisa ter um pouco de qualidade, para que você não precise passar por aquela situação numa reunião, por exemplo, em que a pessoa fala assim: não escutei você, a sua internet, e nem é. Pode ser o seu microfone, que não seja um microfone de boa qualidade, ou a sua câmera também, que acaba fazendo com que a sua imagem fique congelada. Procure um equipamento bacana para que você possa fazer o melhor trabalho possível. Procure uma luz indireta também para iluminar o seu computador. Eu uso sempre uma luminária. Uma luminária que ilumine o teclado. Isso me ajuda a ter uma melhor impressão do que eu estou fazendo, e isso faz com que a minha ergonomia fique mais preservada. Se você usar headphones, bote num ouvido só, em caso de reunião, e mude, se a reunião for muito longa, de 1 em 1 hora pelo menos, a posição, né? Você está do lado direito, coloca o lado esquerdo e libera o lado direito, e assim sucessivamente. Não precisa projetar a sua voz de forma exagerada. Você tem um microfone que amplifica isso. Pense que você está conversando com uma pessoa amada, com uma pessoa amiga, quase num segredo. Vai ser melhor para a sua voz, melhor para as suas sensações as mais gerais possíveis. Deixe sempre uma garrafa de água perto de você, em temperatura ambiente. Você precisa beber essa água, como eu já falei antes. A água ajuda a hidratar seu corpo e seu trato vocal. Sempre levante-se quando for possível, estique-se, alongue-se. Seu corpo vai agradecer. E descanse nos intervalos no caso dos professores, entre uma aula e outra, ou no caso de uma reunião, descanse um pouco, estique o corpo, vá no sofá, já que você está em casa, dá uma esticada numa poltrona que seja confortável, numa cadeira, ou até no chão. Mas faça esse movimento de descanso. Você vai agradecer. Se alguns sintomas desses persistirem por mais de 15 dias, procure um médico, otorrinolaringologista ou um fonoaudiólogo. Esses são os principais sintomas: rouquidão com mais de 15 dias, secura na garganta, azia, dores no peito e coluna, ardência, voz falhando ou soprosa, dores de cabeça e olhos. Se você tiver com esses sintomas,
a coisa pode começar a ficar séria e você vai precisar de ajuda o mais rápido possível. Senão, isso pode se agravar e você ter um problema maior. Se você tem medo de falar em público, medo de gravar vídeo e áudio, nós, da fonoaudiologia, podemos te ajudar. Procure um fonoaudiólogo, ele sempre vai ter uma solução boa para você. Na hora da palestra foi a hora da conversa em que muitos professores tiraram dúvidas. Se você tiver dúvidas, mande um direct para mim, que eu vou ter o maior prazer de poder te ajudar, tá certo? Eu vivo com saudade de abraço das pessoas que eu amo. Eu vivo dessa saudade, mas eu tenho certeza que esses abraços voltarão, como voltarão para vocês também. Tenha saúde vocal, tenha saúde mental, tenha saúde global. Se você quiser mais informações, você pode me procurar pelo meu telefone que está aqui, que é o 021 99 1150231. Lá no meu consultório, na Siqueira Campos 30904, Copacabana. Ou no e-mail reinaldo.lopes@nuarvoz.com, que está lá no início do nosso vídeo. E eu desejo uma boa sorte para você, uma boa saúde vocal. E se você precisar de um fonoaudiólogo, não pense duas vezes. Nos procure. E eu espero ter podido ajudá-los de alguma maneira. Um abraço.